Tá, boa tarde, né, pessoal? Estamos chegando aqui para apresentar esse projeto para vocês e a gente gostaria de saber quantos gaúchos tem aqui. Tem algum gaúcho aí ou não? E o resto? Aí? Não, tem uma gauchada aí. E tem prendas por aí ou não tem? Tem poucas prendas. Tem gente que toma chimarrão aqui só na Semana Farroupilha? Todo mundo toma chimarrão só na Semana Farroupilha. Então, isso aí é uma questão importante assim, para a gente abordar, né? Por que a gente está fazendo esse projeto? Né? Porque a gente está falando de cultura, né? E é uma pergunta que a gente está fazendo aí para o pessoal. Vocês sabem propriamente o que é cultura? Quem é que sabe dizer o que é cultura? A gente está muito acostumado a ouvir essa palavra, né? Mas a gente raramente dá a definição dela. Cultura, para a gente ter uma ideia, são todos os costumes que a gente traz. E é aquilo que a gente faz dia a dia. As pessoas não tomam mate por tomar assim, como quem bebe água sozinho e coisa. Geralmente, quando você vai tomar mate, você convida alguém e compartilha. Então, a cultura são os costumes compartilhados. Quando você toma mate, você está fazendo cultura? Não propriamente, porque você pode tomar mate sozinha. Quando a gente começa a compartilhar aquilo que a gente está fazendo, a gente já está beneficiando a cultura. Só que antes da cultura, o que vem? Vem a tradição. Somos nós repetindo costumes, né? A gente vai criar uma tradição de fazer coisas. Todo dia pela manhã eu levanto, preparo a minha erva, a minha cuia, tomo mate, chamo a minha família, chamo os meus amigos. Eu tenho a tradição. Agora, quando eu passo esta tradição para os meus filhos, para as outras gerações, aí sim a gente está completando o ciclo de cultura, né? Então a cultura é isso, começa lá pelos costumes, se transforma a tradição quando a gente faz ou diariamente ou mensalmente, a gente tem uma sequência para isso, e se transforma em cultura quando as outras gerações vão repetindo o que a gente faz. E hoje a gente vem aqui falar sobre cultura da gaita. Qual é a representatividade do instrumento gaita, que daqui a um pouquinho daí o Mauro vai desmentir totalmente quando a gente fala em gaita, né? Mas o gaúcho está acostumado a dizer a gaita, né? Então ele vai dar uma explicação a respeito disso também. Então a gente veio falar sobre essa cultura que gerou o instrumento gaita em todo o povo gaúcho. Então, para isso, eu vou chamar aqui o meu amigo Mauro Batista para começar essa apresentação sobre a gaita como instrumento da integração cultural gaúcha. Bom, começando então pela apresentação nossa, o Marcos é nosso colega, nosso amigo de infância, a gente começou tocando junto, né? E hoje a gente está desenvolvendo esse projeto, um grande músico castilhense. Eu trabalho como professor de acordeon. Isso aqui é um instrumento chamado acordeon, tá? Que eu tenho aqui. Depois eu vou fazer a diferença para vocês entre o acordeon, a gaita e a harmônica de boca, tá? Uma explicação rapidinha. É tudo assim, ó, é uma conversa, uma palestra bem tranquila. Depois eu vou abrir para vocês se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, enfim, aí a gente pode, na medida do possível, esclarecer para vocês, tá? Então, o pessoal que também depois se interessar pelo instrumento, a gente vai deixar o telefone. O telefone não, o número, senão eu fico sem aparelho. Tem que deixar o número só. Tá? Então, começando esse contato com vocês, eu quero explicar sobre o acordeon. Bom, o acordeon, esse instrumento que eu tenho aqui, existem vários tipos de acordeon que vocês vão encontrar por aí, aqueles menores, os maiores, aí depende de cada instrumento. Esse aqui é um acordeon profissional, ele mede 49 centímetros da primeira tecla até a última tecla, é um acordeon chamado teclado ou piano, devido ao formato dele, que tem o teclado na mão direita, e os botões aqui chamados os baixos na mão esquerda, que a gente trabalha aqui, os dois lados,
Esse aqui é o fole que está no meio. Aqui a gente tem uma captação, que para ele poder sair nas caixas é necessário uma captação. Enfim, esse aqui é o acordeão profissional. A história do acordeão começa nos primórdios já, mas o acordeão mesmo, desta forma aqui, ou quase dessa forma, ele vem evoluindo. Ele foi inventado em 1829, tá? 1829 foi a criação deste instrumento aqui, um instrumento austríaco, tá? Ele foi inventado na Áustria, em Viena, capital da Áustria, em 1829, tá? Depois ele veio ganhando o mundo, principalmente a Europa, ali pela a Itália, né? A Itália se difundiu bastante nas regiões de Stradella e Ancona, né? Essas regiões da Itália, que se difundiu o acordeão. Então tem muita gente que confunde o acordeão no Brasil por ser um instrumento italiano. Na verdade ele não é, ele é um instrumento austríaco que se difundiu na Europa, mas teve uma grande aceitação na Itália. No Rio Grande do Sul e no Brasil, chegou através da imigração italiana, tá? Quando os italianos vieram para o Brasil da Itália, nos navios, trouxeram o acordeão e ele se expandiu na região de São Paulo, onde temos os principais conservatórios. Conservatório Cecília Meirelles é o primeiro de São Paulo, tá? Depois, no Rio Grande do Sul, é rapidinho essa apresentação para vocês aqui. No Rio Grande do Sul entrou através da imigração italiana também e através da Guerra do Paraguai, tá? A diferença do acordeão, da gaita ponto e da harmônica de boca é o seguinte: esse aqui é o acordeão piano ou tecla, existe o acordeão cromático, existe a gaita ponto, que é aquela gaita de botão que vocês conhecem, aquela sim é gaita ponto. Então, por que no Rio Grande do Sul se diz que isto aqui é gaita? É um termo regionalista, porque do Nordeste também se diz que é sanfona. Então, quem toca sanfona é sanfoneiro, e quem toca gaita é gaiteiro. Na verdade, gaiteiro, como eu digo, é de rodoviária, né? É acordeonista. Quem toca este instrumento é acordeonista. Quem toca gaita de botão, sim, é gaiteiro. E existe aquela harmônica de boca, que o pessoal confunde muito, diz gaita de boca, né? Que se toca assim, tá? Essa aí, para tocar gaita de boca, teria que pegar uma gaita ponto e tocar com a boca, é impossível, né? Então, harmônica de boca. Então, a diferença é acordeão, gaita piano ou tecla, gaita de botão, aí a gaita ponto, 8, 12, 16, enfim, aí quantos baixos tiver, e a harmônica de boca. Tá bom, pessoal? Tá? Então, esta é uma explanação rapidinha sobre o acordeão. A origem, tá? 1829, em Viena, na Áustria, certo? Nós vamos fazer então uma música de apresentação para vocês, do grande mestre Albino Manique, chamado Bombachudo, tá? É uma vaneira do grande mestre Albino Manique.
Obrigado, pessoal. Isso aí. Bom, seguindo então o nosso roteiro aqui, a gente vai falar, agora já falamos sobre o acordeon no Rio Grande do Sul, no Brasil, enfim. Agora nós vamos falar sobre como é que se difundiu este acordeon através de Pedro Raimundo. Pedro Raimundo foi aquele que começou o tradicionalismo gaúcho com o acordeon. Ele tocava gaita cromática. Ele é um catarinense, nascido em Santa Catarina, e Pedro Raimundo tem várias canções famosas. Ele foi o precursor da música do Rio Grande do Sul, sendo um catarinense. Ele gostava muito da música gaúcha, levou a música gaúcha, enfim, aos 4 cantos do nosso país. Ele fez filmes, enfim. Pedro Raimundo foi o precursor da música gaúcha no Rio Grande do Sul. Ele que levou a música gaúcha além fronteiras do nosso Rio Grande do Sul. Ele tem uma música muito famosa, que todo mundo deve conhecer, aquele shot Adeus Mariana. A gente vai fazer esse shot para vocês saberem quem foi Pedro Raimundo, que foi aquele que se espelhou Teixeirinha, Gildo de Freitas, enfim. Depois a gente vai falar um pouquinho de cada um, tá bom? É interessante lembrar também, né, que o Pedro Raimundo, ele acaba sendo um dos caras que difunde também essa questão esse sotaque da música gaúcha, né? Alguns de vocês devem conhecer como é que o Pedro Raimundo cantava. Alguém sabe como é que o Pedro Raimundo cantava? Vocês sabem. Gurizada sabe. Ele tinha um sotaque bem típico, então ele cantava assim: nasci cá na cidade, me casei na serra, a minha Mariana, moça lá de fora. Então, esse sotaque acaba pegando, né? Que a música gaúcha, a gente vê que os músicos não cantam que nem os outros, né? Eles têm um jeito bem típico de cantar, e esse jeito típico de cantar vem basicamente desse início aí com Pedro Raimundo, né? Então, vocês já sabem, o gurizada aí, as gurias que forem cantar música gaúcha, já tem que se basear em Pedro Raimundo. Já pensou as gurias cantando assim: nasci cá na cidade, me casei na serra. Mas não precisa ir para a serra, né, para casar. Pode casar em qualquer lugar. Qualquer lugar, mas tem né? que cantar que nem o Pedro Raimundo. Dá um pedacinho aí. E aí foi um pouquinho sobre Pedro Raimundo. Depois temos aqui os precursores da música gaúcha, os irmãos Bertucci. Os irmãos Bertucci, Oneide e Adelar, foram nascidos em Caxias do Sul, né? E filhos de Fioravante Bertucci, que também foi um grande músico. Ele regia as orquestras na época. Então, os Bertucci foram aqueles que, os precursores da música gaúcha no Rio Grande do Sul, nos fandangos e também na música. Já ali já veio também um pouquinho do nativismo. Eles tocavam todo tipo de música. Então, os irmãos Bertucci, Oneide e Adelar Bertucci, iniciando aí na década de 30, 40, 50, enfim, né, gravaram em São Paulo, gravaram no Rio de Janeiro, participaram de vários programas, enfim, em todo o Brasil. Vamos fazer um pedacinho de cada música deles aqui para mostrar para vocês quem foi os irmãos Bertucci, tá bom? Venho vindo de longe, é muito tenho que andar,
Por isso peço ao patrão um lugar para pousar. Chegue seu moço e apeie, puxe o pingo pro galpão. Neste rancho de gaúcho tem pousada e chimarrão. Ô de casa, ô de casa, quanta alegria se sente quando alguém nos recebe. Ô de casa, ô de casa, e na estrada da vida a jornada prossegue. Aí vamos fazer mais uma demonstração de como é que tocava o Adelar Bertucci e o Oneide Bertucci. Eles tinham uma grande agilidade no instrumento, nos deixaram um grande legado do Adelar Bertucci, certo? Então aí um pedacinho da história, das músicas dos Bertucci, né? Como é que os Bertucci iniciaram a trajetória da música gaúcha. Bom, seguindo o nosso roteiro, as músicas do folclore gaúcho feitas no acordeão. Quem é que não conhece? Pezinho, né? Quem não conhece o pezinho. Bueno, agora vamos chegar a uma parte gostosa, uma parte bonita, que é o nosso fandango gaúcho. Tá? O nosso fandango gaúcho não seria nada sem o acordeão. O acordeão é aquele que puxa os conjuntos gaúchos, fandango gaúcho, né? Através do acordeão, as vaneiras, os shot, as rancheiras, enfim, todos os gêneros musicais aí do fandango, né? Tem como grande característica o acordeão. Vamos lá, um pedacinho de uma vaneira, um pedacinho de uma rancheira, e para vocês verem, vou fazer umas 2 ou 3 vaneiras e só as introduçõezinhas para você entender como é que é o fandango gaúcho.
o acordeon mostrando os ritmos gaúchos, né? Temos o bugio. Bugio é que dizem, a história nos conta que o bugio é o único ritmo nascido no Rio Grande do Sul. Tá? Inclusive lá em São Francisco de Assis tem a Praça dos Bugios, né? Dizem que o acordeon é influenciador. Ele nasceu, o bugio, em São Francisco de Assis, tem outros de São Francisco de Paula, enfim, tem aí uma controvérsia de onde é, mas que o bugio é um ritmo nascido no Rio Grande do Sul, o único ritmo genuinamente gaúcho. Todos os outros ritmos são consequência de outras músicas e de outros lugares, tipo a vaneira é ravaneira, que se chama. Daí tem a rancheira, que vem, né, a rancheira também lá dos países europeus. Tem a valsa que é a valsa francesa, a valsa austríaca, enfim, daí são gêneros que vêm de outros países no Rio Grande do Sul e foi adaptado aqui em nossa cultura do Rio Grande do Sul. Vamos fazer um bugio então, Johnny, para mostrar para eles como é que funciona o nosso ritmo genuinamente gaúcho, que é chamado o bugio da Doralice. Existem vários, a gente escolheu um que o pessoal mais conhece. Então esse é o ritmo do bugio, ele é dançado bem puladinho, né, como o Johnny fazia no violão ali, que o bugio vai para um lado e vai para o outro, vai para um lado e vai para o outro. Quem conhece o bugio, né, o bicho bugio, se imita no instrumento e na dança o bugio. Tá bom, pessoal? Bueno, vamos falar dos músicos famosos do Rio Grande do Sul com suas obras. Teixeirinha, quem não conhece Teixeirinha e quem não canta? Teixeirinha foi o músico que mais CDs, mais discos vendeu no Brasil, né? O campeão de venda de discos era gaúcho. Teixeirinha nasceu em Rolante, no Rio Grande do Sul, né? Teixeirinha fez filmes, Teixeirinha viajou o mundo levando a música gaúcha. Quem não conhece essa música do Teixeirinha? Quem quiser pode cantar conosco, quem souber, tá bom? Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo que viva o Rio Grande do Sul. O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência. Ó meu Rio Grande, encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais
Da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. Temos o Gildo de Freitas também, que foi um grande músico. Então, vamos fazer uma do Gildo de Freitas, que essa foi imortalizada no pessoal que, quem não conhece a trova, quem não conhece o estilo Gildo de Freitas, né? Quem não conhece, que os trovadores, inclusive, adotaram este ritmo para fazer a trova, né? Quem não conhece isso aqui? Aí, Gildo de Freitas. Então é beleza, né, Maurinho? Mas a gente está se encaminhando, estamos no final desse trabalho. Esperamos que vocês estejam gostando, né? Abrimos de novo. Tem alguém que tem alguma pergunta aqui? Ninguém tem pergunta nenhuma? Ninguém tem dúvida nenhuma? Diga lá, meu rapaz. Fundo da grota? Mas se não tocar, essa não serve, né? Se não tocar, essa não dá, né? Com certeza. Mas eu tenho com a condição. Certeza eu tenho a condição para a gente tocar o fundo da grota. Alguém vai ter que dançar, né, Marco? Alguém tem que dançar. Pode dançar. E alguém tem que cantar. Alguém vai ter que dançar, hein? No finalzinho a gente fundo toca. Da grota? Tá, então a gente já vai tocar o fundo da grota, então. Isso. Daqui a pouquinho a gente já toca. Tio Bilia, grande missioneiro, também um influenciador do acordeon no Rio Grande do Sul. E Borghetinho, da nova geração dos músicos que influenciaram bastante a nossa cultura e o acordeon no Rio Grande do Sul, com Milonga para as Missões. Então aí eu acho que a gente trouxe, né, Johnny, um apanhado geral aí do acordeon, do instrumento, mostrando vários artistas, mostrando várias influências do acordeon. O acordeon também influenciou o rock gaúcho. Quem não conhece a banda Nenhum de Nós, quem não conhece a banda Engenheiros do Havaí, enfim, influenciado o acordeon
gravado em grandes músicas e grandes músicos que são os Engenheiros do Havaí, inclusive bandas internacionais, né, Johnny? Também com um acordeão no rock, né? Isso. Até hoje pela manhã a gente apresentou esse projeto ali no Pasqualini, né, e a gente comentou com o pessoal ali, né, que diferente do que muitos pensavam, antigamente a gente pensava que o acordeão, por esse desenvolvimento da cultura gaúcha, o acordeão era um instrumento só do Rio Grande do Sul. Mas aos poucos a gente foi descobrindo que não, né? Então, quando apareceu aí o Nenhum de Nós usando a gaita nos rock, a gente pensou, que novidade, que legal, que estranho. Alguns até não gostaram, né? Porque o gaúcho mais ferrenho assim, como é que estão botando gaita no rock? Estão estragando a gaita. Mas como o Mauro falou aqui, a gaita não surgiu no Rio Grande do Sul, ela está em todo mundo e ela é um instrumento completo, tão completo quanto o piano. Então, a música nacional, ela toda se cruza para se formar novos estilos, e é assim que acontece, né? Às vezes um músico passa por aqui, pega uma influência, leva lá para o outro lado do Brasil e lá se cria um estilo que, na verdade, está todo ligado. E esse projeto que a gente tem andado aí pelas escolas, esse projeto que a gente passou esse projeto em primeiro lugar entre os projetos, acho que tinha mais de 10, né, João? A gente passou com o projeto em primeiro lugar, é um projeto do governo federal incentivando a cultura, é o projeto da Lei Aldir Blanc, que vem, inclusive já tem editais para abertura de outros projetos, e a gente vai tentar novamente em mais um projeto. A gente quer agradecer, né, Johnny, ao pessoal que está aqui conosco nessa tarde, espero que tenham aproveitado bastante. Eu acho que antes então da gente fazer aqui o encerramento, né, com o Baitaca, né, pedido do nosso amigo ali, é importante a gente dizer, né, que esse projeto realizado pela Lei Aldir Blanc é um incentivo do governo federal, né, que todo ano, até pelo menos 2028, o governo federal está mandando verbas para a cultura municipal, né, para que sejam realizados projetos no âmbito da cultura do município, seja artesanato, seja música, né, sejam todas as atividades culturais, filmagens, então, enfim, tudo vídeos, tudo. Então, todas as pessoas que gostam, e vocês inclusive podem ter pais que trabalhem essas questões culturais, podem se inscrever no edital, colocar seus projetos lá, que serão avaliados e podem ser executados no município de Júlio de Castilhos. Vamos lá? Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Vamos cantar junto. Dia entreverado, pelo galpão, junto de um fogo de chão, com bandeira enfumaçado. Quando rompe a estrela d'alva, tenta a chaleira já quase no clareio dia. Meu pingo de areia relincha na estrevaria, enquanto na saracura vai cantando empoleirada. Peguei tudo do sorro, e lá no piquete relincha um potro tordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho, pra mim já perto de casa, pra enticar com água pecada. Tô fazendo um alambrado na beira de um corredor, no cabo do socador, com as mãos rodeadas de calo. E na frente do estalo, no pelo galpão, junto de um fogo de chão, com cabelo enfumaçado. Quando rompe a estrela d'alva, a chaleira já quase no clareio dia. Meu pingo de arreio relincha na estrevaria, enquanto uma saracura vai cantando empoleirada.
é grito do soro. E lá no piquete relincho contra o tordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho. Pra mim já perto de casa, pratica corda picada. Se não tiver o fundo da grota, não vale, né? Então tá, beleza. A gente pergunta mais uma vez. Alguém tem alguma pergunta? Não tem. Ninguém tem pergunta. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é cultura? Isso aí, beleza. Simples assim. Então a gente fica feliz de ter estado aqui com vocês e deem força para os costumes dos gaúchos e sempre que tiverem oportunidade, compartilhem esse costume com seus amigos, com seus parentes, né? Que quanto mais vocês compartilhar, mais amigos vocês vão fazer. Um abraço a todos. Muito obrigado a todos. Até uma outra.